Falando de Vida. Oferecimento Anjofer e Ative a Saúde. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado no nosso aplicativo da Mensagem. Hoje, dia 1º de novembro de 2019, uma sexta-feira, estamos no Novembro Azul. O programa Falando de Vida está com a apresentação de Donizete Eugênio, a mesa de som dele, Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida para começar o mês de Novembro Azul, a gente não poderia deixar de iniciar o mês por falar aí de prevenção. E a gente vai falar hoje sobre estomatologia. O que é estomatologia? Hoje nós vamos conversar com o professor, Dr. Luiz Felipe de Carvalho, que já está conosco aqui para explicar o que é a estomatologia e qual a relação com o mês de Novembro Azul e com o câncer. A gente vai falar daqui a pouco, mas vamos ao tema do dia. Falando de Vida. E o tema do dia. O estomatologista é o profissional formado em odontologia, especializado em estomatologia. Esta especialidade foi aprovada, regulamentada, registrada e reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia do Brasil em 1992. Estomatologia é a especialidade que tem como objetivo a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças da boca. Diferentemente do que se pensa, o estomatologista, apesar de sua formação em odontologia, não trata de dentes apenas. São diversas estruturas que compõem a boca e as doenças que podem acometê-las são inúmeras. Este profissional está capacitado para detectar o câncer de boca em estágio inicial, bem como acompanhar pacientes em tratamentos oncológicos, minimizando os efeitos adversos do tratamento radioterápico e quimioterápico. Além disso, o estomatologista também diagnostica e trata doenças bucais de origens viral, bacteriana e muito mais. Hoje, o Falando de Vida destaca a prevenção ao câncer bucal. Ligue e participe. Muito bem, né? Estomatologia, palavra que deriva do grego, que significa estoma, o que significa boca. E o que tem a ver? Justamente sobre esse assunto nós vamos conversar com o professor Dr. Luiz Felipe das Chagas e Silva de Carvalho, cirurgião dentista, que já está conosco. Boa tarde, Dr. Luiz. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Doni. Primeiro agradecer mais uma vez aí o seu convite, a oportunidade que você concede sempre aqui para falar não só de estomatologia, mas é muito legal esse programa como um todo, fala de prevenção, de saúde e sempre aí para o bem da população. Então eu agradeço, espero que seja um programa bem produtivo aí para que os ouvintes se orientem e se conscientizem da causa de diagnóstico do câncer bucal, e do Novembro Azul começa hoje. Com certeza, a gente começa com informação e com prevenção. Eu me lembro que nós chegamos a fazer um programa ao vivo lá no SESC Senat, né, sobre o câncer bucal, né? Tá lembrado disso aí? Deve ter uns 3 anos, isso? Eu acho que uns 3, 4 anos lá no SESC Senat, teve uma ação lá também, com o diagnóstico da população. Eu lembro bem disso.
Quando se fala de estomatologia, o que tem a ver com o câncer bucal? Até para o nosso ouvinte ouvir a palavra e já se identificar, doutor. Isso é só para desmistificar, a gente sempre vem falando disso e as pessoas acabam confundindo estômago. Mas não é alguma coisa do estômago? Eu não tenho nada no estômago, o que tem a ver com a boca? É realmente como você alertou aí, né? A palavra vem do grego stomatos, que significa boca, logia, estudo, né? Então, estudo das doenças da boca. E só para fazer uma comparação, se você está com algum problema no estômago, você procura geralmente o gastro. Isso. Então, assim, as pessoas falam, é verdade e tudo mais. E dentro das doenças da boca tem o câncer bucal. Então, o estomatologista, que é uma especialidade da odontologia, nós somos cirurgiões dentistas, somos especialistas em diagnóstico de lesões bucais, como o câncer bucal. Então, essa aí é a relação que existe. Quando se fala de câncer bucal, e eu até comentava com o Dr. Luiz Felipe aqui, olha, mas é tão preocupante assim para se fazer campanha e abrir um espaço maior, porque eu, Donizete Eugênio, particularmente, não ouço tanto diagnósticos de câncer bucal. Eu estou equivocado, doutor? Infelizmente, Doni, tem um equívoco que não é só seu, né? Eu acho que é da população de modo geral. Eu vou falar um pouco de números para a gente entender como o câncer bucal ele realmente é uma doença que aparece, não é uma doença rara, muito longe disso, e por isso a população precisa saber para fazer o diagnóstico precoce e se prevenir. Então, pensando em 2018, alguns casos, se a gente perguntar para qualquer um na rua, qual caso de câncer você já ouviu falar mais? De colo de 2028. 18. O ano passado. Em ano passado, né? Os dados mais recentes. Tá? Então, qual câncer a pessoa ouviu mais falar? Colo de útero ou câncer bucal? Com certeza, colo de útero. E foi estimado para 2018 16.200 casos, se eu não estou enganado. E de câncer bucal, aproximadamente 15 mil. Então, a doença é muito parelha, as doenças são muito parelhas. E há uma percepção maior, o que é legal para as pessoas se prevenirem. A gente tá no Novembro Azul, acabando de sair do Outubro Rosa, prevenção da mulher, câncer de mama, de colo de útero, e agora a gente entrando no Novembro Azul, a saúde do homem. Por isso, já fazendo um parênteses, a semana de prevenção de combate ao câncer bucal, que é a primeira semana de novembro. Ela está exatamente dentro do mês de novembro, porque a maior parte dos cânceres bucais aparecem no sexo masculino, tá? Por quê? Há uma tendência dos homens, tanto de hábitos, o que causa o câncer bucal? Sempre já começando a falar dos fatores etiológicos da doença, do que causa. Então, o câncer intrabucal é causado basicamente pelo cigarro, associado ou não com o álcool, e existe o câncer de lábio, que é causado pela radiação ultravioleta, radiação solar. Então, há um consenso geral que os homens acabam fumando mais, apesar disso as mulheres nos últimos anos também têm o hábito de fumar, o que aumentou o índice de câncer bucal também no sexo feminino, e os homens são mais expostos ao sol também por como trabalhadores rurais, vendedores ambulantes. Então tem essa casuística, a gente considera o câncer bucal com maior prevalência nos homens. E tem um detalhe, pelo que eu percebo então, doutor Luiz Felipe, que o homem menospreza qualquer tipo de lesão na boca, né? Ele acha que depois eu tomo um ali, cura, isso aqui passa, isso aqui nem é nada, e vai levando, né? E muito bem lembrado, e esse é um problema. Por isso que a gente faz essas estratégias de campanha de prevenção, porque o câncer bucal como lesão inicial não dói. Então pior ainda, porque se dói, ele vai querer passar aquela dor e vai procurar alguém para passar a dor. Como não dói, ele faz exatamente isso, vai deixando. Chega uma hora que ela começa a doer, mas quando começa a doer, o caso já está avançado. Olha, e até para o nosso ouvinte aqui de Jacareí, também que você que é de São José, que vai passear Jacareí na segunda-feira, preocupado com essa incidência, esse aumento, né, do número de câncer bucal no país, o Dr. Luiz Felipe das Chagas e Silva de Carvalho, que está conosco aqui, conversou com alguns parlamentares, alguns vereadores de Jacareí, e o que aconteceu? Jacareí inicia na semana que vem, segunda-feira, um dia especial dedicado à prevenção do câncer bucal. Exatamente, Doni. Até já aproveito para agradecer aí o empenho dos vereadores que idealizaram esse projeto de lei, o vereador Flavinho, o Rodrigo Solomon e a doutora Márcia. Nós pensamos nisso como benefício para a população e prevenção, tá? E foi proposto um dia
que fique no meio dessa semana. Então, o Jacareí começa esse ano, como você bem falou, dia 4 de novembro, o Dia Municipal de Combate ao Câncer Bucal. Muito bem, Dia Municipal de Combate ao Câncer Bucal. Aí a dona Maria já pergunta, Doni, mas aí o que vai acontecer? O que vai ter? Olha, vai ser ali na praça. Vai ser, então, só explicando para a população, já agradecendo mais uma vez eu estar aqui hoje para a população poder ir lá comparecer, a gente fazer uma avaliação gratuita na Praça do Rosário e no Pátio dos Trilhos. Nós teremos 2 unidades de atendimento. Tá? Também agradeço, é importante eu agradecer as instituições que participam disso, cedendo os alunos que vão me auxiliar a esse diagnóstico, que é o Centro Universitário Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, do qual também sou professor, e a Universidade de Taubaté, em Taubaté. Tá? Então, das 9 da manhã às 16 horas da tarde, nós não vamos parar para almoço. Vamos estar lá esperando a população para a gente fazer aí uma avaliação rápida. Então, assim, tente passar lá, é uma avaliação de 1-2 minutos, só para a gente evidenciar se tem alguma lesão ou não, se está tudo bem com a sua saúde bucal. Doutor Luiz Felipe, aí entra a grande dúvida, a pergunta, né? Mas a olho nu, o senhor olhando na minha boca já percebe se existe alguma lesão? Sem dúvida. A nossa experiência como estomatologista, a nossa clínica diária, nos permite fazer esse diagnóstico. Então eu consigo ver se já é uma lesão, se o paciente não tem lesão, o que é melhor. Se tem uma lesão, essa lesão pode ser alguma coisa grave, ou se já é uma lesão grave que requer algum tratamento de urgência. Isso sem dúvida nenhuma ali com uma avaliação rápida nós conseguimos identificar. Existe muita confusão com afta? Existe. Aliás, existem algumas aftas que se assemelham com lesões de câncer. Então a gente consegue no dia diferenciar. Falar para o paciente que às vezes está preocupado, nossa, eu estou com uma afta. Será que essa afta ela tem relação com alguma lesão de câncer ou não? Isso no dia a gente já consegue falar para o paciente. Se realmente for uma afta rotineira, nós todos já tivemos aftas na vida, né? Isso cicatriza ali em 7, 10 dias, a gente nem vai fazer tratamentos maiores, só fazer uma orientação para o paciente e essa afta com certeza vai melhorar. Até chegou uma pergunta aqui para o doutor Luiz Felipe, ele que é cirurgião dentista e é estomatologista. O estomatologista, ele que é especialista na ortodontia, na odontologia, e tem como finalidade prevenir e diagnosticar e tratar doenças que se manifestam na cavidade da boca. E a grande dúvida é essa, por exemplo, se ela não dói na boca, então quando percebe que tem alguma lesão, significa que já começou já há muito tempo, quando ela aparece? Quando ela começa a doer, você está falando. Isso. Exatamente. De modo geral, tá, Dona? Existem algumas lesões precoces que têm dor também, mas de modo geral, as lesões de câncer, falando em câncer mesmo, aparecem sem dor. E existem algumas lesões que aparecem e nessas lesões o câncer se transforma. Então esse é um dos nossos objetivos. Nós temos uma oportunidade de fazer um diagnóstico precoce analisando aquelas lesões que podem virar câncer e já interromper ela ali, tratar ela ali, tá? E essa lesão, ela geralmente não dói. Então, exatamente isso, o paciente não procura ali depois de 6 meses, quando começa a doer, já está um estágio avançado, que não é o que a gente quer pegar. E eu percebo também, doutor Luiz, porque quando se detecta uma lesão que possivelmente possa ser cancerígena, a pessoa não tem não atrapalha a vida social dela, nem a questão profissional. Talvez isso também acaba deixando para lá, né? Se ela tem uma lesão que você diz assim, para eu entender sua pergunta, como não está atrapalhando ainda, ela não procura, é isso? Não procura. É um dos motivos. Mesmo doendo ainda. Como não está atrapalhando nada, ela continua a rotina dela. Isso. Com certeza isso acontece. Até eu acho que essa é uma explicação de a gente encontrar casos no consultório extremamente avançados. E pensar assim, nossa, como essa pessoa não procurou a gente antes? Ela só vai procurar a partir do momento que está atrapalhando a vida dela, o que não é bom, né? Porque dela já está procurando num estágio avançado. Então, é aí que está a questão, né? Como que chega um paciente no doutor Luiz Felipe, estomatologista? Porque eu tô com uma afta, eu tô com um probleminha na boca, eu já vou direto no estomatologista, como é que eu chego até aí? Na verdade, assim, se você
tem o seu dentista de rotina que não seja um estomatologista, às vezes ele tem um certo preparo para diagnóstico, você pode procurar o seu dentista e ele faz uma avaliação prévia e pensa se ele vai te encaminhar ou não para um estomatologista. Seguindo nessa linha de raciocínio, por isso que assim, é importante que a população procure o cirurgião dentista dela mesma a cada 6 meses, porque às vezes ela tem uma lesão, a pessoa é leiga, não é preparada para saber se aquela lesão é uma lesão grave ou não, mas o dentista vai ver, e se ele vê, mesmo indolor, ele vai encaminhar para um estomatologista, entendeu? Então não ficar assim, existe a questão do autoexame que a gente fala. O que é o autoexame? A pessoa semanalmente olhar a boca dela, ver se, nossa, identificou uma lesão. Essa semana passada eu não tinha essa lesão na língua, agora eu tenho. É para ficar preocupado? Não, mas se aquela lesão que você identificou não cicatrizar ali entre 7 e 15 dias, aí procura um profissional. Tá? Então essa é uma dica para a população. É o time aí, né? É um time aí. A lesão que não cicatriza, vamos falar assim, colocando um limite de 10 a 15 dias, vamos pensar que pode ser algum. Às vezes não é que alguma coisa grave no sentido, é um câncer, não, mas alguma outra lesão que requer um tratamento. Tá? E a pessoa como ela não tá, a lesão não está cicatrizando nesse período, é importante que ela procure um profissional. Essa lesão também é levada para biópsia ou já consegue ter ali uma certeza no próprio consultório? Excelente pergunta, Doni. Alguns casos necessitam de biópsia, tá? Casos suspeitos de câncer ou de lesões que podem virar câncer, 100% biópsia deve ser realizada. Então a gente faz a biópsia, envia para análise do patologista e recebe esse diagnóstico. Agora, alguns outros casos não requerem biópsia, o diagnóstico é clínico mesmo. A gente olha, faz o diagnóstico, institui o tratamento, tá? Quando se tem o diagnóstico de uma lesão com câncer bucal, doutor Luiz Felipe, faz o tratamento e a pessoa está curada, vamos colocar que esteja curado. Ela tem que tomar quais os cuidados posteriormente? Porque ela já teve um câncer bucal. Qual que é a recomendação? Então, primeiro, vamos explicar toda essa questão do tratamento. Então, nós, cirurgiões dentistas, somos especialistas e responsáveis pelo diagnóstico. Uma vez o paciente diagnosticado, ele tem que ser encaminhado para um médico que é cirurgião de cabeça e pescoço. Tá? Esse é o profissional especialista em tratamento de câncer bucal. Então não é o estomatologista? Não, o estomatologista faz o diagnóstico. Tá. E aí o tratamento é encaminhado para o médico, porque o médico ele pode fazer, além da cirurgia, pode instituir uma radioterapia ou uma quimioterapia. Aí respondendo a sua pergunta, o paciente foi tratado, às vezes só com cirurgia, às vezes com cirurgia mais radioterapia. Aí o médico que fez o tratamento vai instituir para ele um controle periódico, onde ele vai voltar no médico algumas vezes. E depois de 5 anos, sem o surgimento da lesão, esse paciente aí é considerado curado. Aí é óbvio, né? Tem que evitar hábitos nocivos como cigarro, enfim, é aquele mesmo padrão. Olha só. Hoje, conversando com o estomatologista, o Dr. Luiz Felipe das Chagas e Silva de Carvalho, cirurgião dentista, falando sobre prevenção do câncer bucal, né? Sobre câncer bucal. E ele nos passou logo na abertura do programa, para você que está ligando o rádio agora, dados e números surpreendentes e assustadores. Por que tem aumentado tanto nesses últimos anos, doutora, o diagnóstico de pessoas que, independente da classe social, com o diagnóstico de alguma lesão que pode ser câncer? Eu considero, isso talvez seja difícil de responder pelo acompanhamento aí da população, dos hábitos, né? Uhum. Eu considero que o hábito das pessoas influenciou muito. E entrou mais um fator aí. Além, se a população, os ouvintes estão pensando, mas o que será que causa o câncer bucal? Como eu falei no começo do programa, além do cigarro e do álcool, do câncer intrabucal e do sol, do câncer de lábio, hoje em dia tem um percentual, uma parte dos cânceres que são causados por um vírus, que é o HPV. É o mesmo vírus que causa o câncer de colo de útero. A gente já, por estudos científicos, nós conseguimos mostrar que o HPV também causa um câncer bucal. Então, mais um fator, isso pode ter... isso fez com que essa casuística pudesse ter aumentado um pouco, tá? Mas além disso, a ideia é que outros profissionais também estão divulgando, informando a população da existência dessa doença, que muitas pessoas nem sabem que ela existe. Correto. Aliás, tem alguns profissionais famosos que se afastaram recentemente justamente aí para tratamento. Quando se fala de câncer na boca, um outro espaço dentro da boca que é mais sensível é a língua.
E a língua é mais suscetível ao câncer bucal? Excelente pergunta. A língua é o primeiro local de acometimento do câncer bucal. Língua, e tem uma região que fica embaixo da língua, a gente chama base de língua, soalho bucal, são locais de maior acometimento. Então, muito mais que a gengiva, que o céu da boca, que também pode aparecer, mas a gente sempre foca. Por isso que nessa campanha a gente tem um olhar cuidadoso na língua, na borda da língua, na parte profunda, que ali é um local de câncer, às vezes a pessoa não enxerga, fica bem posterior. Então é realmente isso. E bem contextualizado, Dona, a gente tem visto na mídia cada vez mais, infelizmente, pessoas famosas sendo diagnosticadas com câncer bucal, se afastando do trabalho para fazer o tratamento dessa doença, e eles acabam, é claro que a gente não quer desejar isso para ninguém, mas uma pessoa da mídia, quando é afetada, ela está aparecendo, ela acaba divulgando para a população a doença que ela tem, é natural. Ela diz do afastamento dela e por que ela se afastou. E isso favorece com que as pessoas se preocupem e procurem um profissional. Muito bem, hoje falando sobre câncer bucal, falando sobre prevenção, falando sobre dicas importantes, tratamento. Lembrando que na segunda-feira Jacareí já começa a Semana Municipal de Prevenção ao Câncer Bucal aqui na cidade. E hoje nós estamos conversando com o professor Dr. Luiz Felipe das Chagas e Silva de Carvalho, que é cirurgião dentista, estomatologista, que é especialista no diagnóstico do câncer bucal. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já para sabermos um pouco mais. Para você que está escrevendo aí a sua perguntinha, pode ficar tranquilo, daqui a pouco a gente faz a pergunta aqui para o Dr. Luiz Felipe. Já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Hoje, Novembro Azul, 1º de novembro de 2019. Boinha tá de azul. Eu também estou de azul, justamente, e também o Dr. Luiz Felipe também está com a tarjinha azul, né? Nós viemos de azul propositadamente, viu? Aliás, mês da prevenção ao câncer de próstata dos homens aí, eu digo o seguinte, né? Homem que é homem faz aí o exame de câncer de próstata, hein? Deixa eu só pegar aqui a pergunta da nossa ouvinte aqui para o Dr. Luiz Felipe. Bom, uns anos atrás eu trabalhei em um local e ela disse que tomou um café muito quente, queimou a língua, as laterais da língua. Ela disse que ficou um mês sem paladar. Ela disse que foi até no pronto-socorro. E hoje, quando ela come alguma coisa quente, ela também volta com o mesmo sintoma, ela não consegue falar. Diz que dói até o canal do ouvido. Diz que já foi a um profissional, um dentista, mas não conseguiram ajudar. Ela pergunta, qual especialidade eu devo procurar, doutor? É exatamente nós, os estomatologistas. Pelo histórico, essa paciente pode sofreu uma queimadura, né? Mas ao invés de ter sofrido uma queimadura na pele, sofreu na língua, na mucosa da língua. Então, essa queimadura, geralmente, ela cicatriza como é um modo de cicatrização por segunda intenção. E afeta depois o paladar diretamente, porque ela acaba tendo uma cicatriz ali ao invés da mucosa normal, tá? E isso pode persistir por algum tempo, então eu sugiro que ela procure, pode nos procurar e a gente tentar ver o que está acontecendo ali, qual foi o tipo de cicatriz, e instituir algum tratamento para que ela tente recuperar esse paladar que foi perdido. Mas aí, para saber mesmo o que aconteceu e como que está a situação, é importante uma avaliação. Então, respondendo, né, ela tem que procurar sim um estomatologista. Depois do diagnóstico, doutor Luiz Felipe, os tecidos se recuperam com facilidade na boca?
Então, depende da lesão. Queimadura, depende do grau da queimadura, se for uma queimadura pequena, uma queimadura grande, mas acaba tendo o tecido bucal, por conta da saliva, que é um biofluido com uma série de anticorpos e outros componentes que favorecem a cicatrização e a regeneração, acaba tendo sim, Doni, uma recuperação muito boa. Tá? Agora, pensando num câncer bucal, a recuperação já não é direta como numa queimadura. Você tem que remover a lesão para depois o tecido ao redor se regenerar. O cigarro, pode-se dizer, doutor Luiz Felipe, que é justamente o vilão desse assunto que nós estamos abordando aqui? Sem dúvida. Se a gente pensar e for escolher um vilão, o cigarro, o fumo de modo geral, nas suas variadas formas, cigarro, cachimbo, charuto, todos os tipos de fumo estão aí envolvidos na causa câncer bucal, contribuem para que o câncer bucal ocorra. Todo paciente que fuma vai ter câncer? É claro que não, mas ele tem uma chance maior. E existem também alguns casos de quem nunca fumou também tem câncer bucal. Mas fato é, de cada 10 pacientes que a gente vê no consultório com câncer, 9 são fumantes. E tem um detalhe, né, até para o nosso ouvinte se situar, os tecidos da nossa boca são muito sensíveis, né? E a gente vai agredindo ou com o álcool ou com o tabaco, né? Sim, muito bom. Eu acho que essas entrevistas estão ajudando aí, a gente já... Você daqui a pouco está fazendo a entrevista sozinho. O álcool favorece muito, por isso que essa associação é importante para a população. E geralmente quem bebe tem uma vontade de fumar, ou vice-versa, né? É difícil a pessoa só fumar ou só beber, ela acaba tendo essa associação. Então o álcool por si só, hoje ele não é considerado um fator etiológico do câncer, mas ele favorece a ação do cigarro, exatamente por isso, porque ele agride a mucosa, então a mucosa agredida, ela está mais predisposta à ação do cigarro, tá? Então essa associação aí, tem estudos que falam que aumenta em 50 vezes o potencial da pessoa desenvolver câncer. Participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Fala com a Lídia do Bosque. Oi, Lídia, tudo bem, Lídia? Tudo bem, graças a Deus. Então pode perguntar, o doutor Luiz Felipe está te ouvindo. Muito obrigada. Olha aqui, eu queria saber, meu filho é especial. Ele tem 46 anos e ele faz tratamento na faculdade. Aí, uma semana retrasada, ele fez uma aplicação para clareamento dos dentes e ele veio com a boca tudo vermelha. Acho que deve ser do produto. Aí ficou mais de 3 dias para sair aquele líquido. Aí passou uma semana, começou a estourar nos lábios umas bolhas. E agora está formando ferida. Eu já levei no médico, ele voltou no dentista, ele passou uma pomada. Aí eu fiquei pensando, o médico ontem disse que não melhorava, levando um médico especialista, né, dermatologista. Então eu queria a sua opinião. Tá ok, então, obrigado. Boa viu? tarde. Eu que agradeço. Viu? Obrigado, Lídia, obrigado. Boa tarde, Lídia, obrigado pela pergunta. Então, na verdade, se ele não melhorar, eu acho que, como a lesão é no lábio mesmo, você pode procurar sim um estomatologista. Acho que vai ter um preparo maior para avaliar, tá? É o caso nosso. Então, o que aconteceu eu já entendi o que aconteceu com o seu filho. O agente clareador, ele é um agente realmente muito ácido. Então, na verdade, ele é para ser usado no dente. E se cai um pouco fora na gengiva, ele realmente queima e machuca muito. Então, dependendo da quantidade, da concentração, isso pode ter acontecido. Aconteceu com ele, acontece com muita gente, essa questão. A questão aqui é ver quanto tempo isso aconteceu. Com certeza isso foi uma manifestação direta do agente que acabou caindo na gengiva, no lábio, formou bolha, e o filho dela está com essas lesões decorrentes desse agente pela história que ela contou. Então, se ele não melhorar aí daqui, eu não sei quando foi isso, quanto tempo faz, 1 semana, 10 dias, mas tem um prazo limite. Vamos dizer, se ele não melhorar daqui 1 semana, eu acho importante a senhora procurar um cirurgião dentista, um estomatologista, para tentar intervir com outro tipo de tratamento. Ele provavelmente passou uma pomada, que deve ter sido um corticoide, mas existem outros corticoides mais potentes, outras modalidades aí que a gente pode tá ajudando para que ele se recupere mais depressa. E numa próxima sessão de clareamento, tomar cuidado para esse agente não cair fora do dente, porque senão isso pode acontecer de novo. Bom, olha só, uma ótima pergunta da nossa ouvinte aí, eu achei que
no caso do clareamento, não tivesse nenhum tipo de risco, né? Mas pelo visto, né? Na verdade, ele é bem seguro o clareamento, tá? Então, assim, não tem a questão de câncer, isso daí não tem nada, não tem relação, é uma outra relação. Aconteceu um episódio ali inflamatório por conta, acabou, vamos pensar assim, entre as queimou ali a mucosa ao redor. A questão é só essa, tomar um pouco de cuidado para que o agente clareador ele fique no dente. Tá. Porque um pouquinho que saiu para tecido mole, ele tem esse potencial de agredir por ser bem ácido, enfim. Doutor, por exemplo, o senhor falou que o estomatologista ele dá o diagnóstico, mas ele trata algumas lesões, né? Na verdade ele trata na maior parte das lesões. A única lesão que ele não trata é o câncer. Ou algum outro, assim, é o câncer bucal por cigarro ou um outro tipo de câncer de glândula salivar que ocorre na boca também. Mas fora lesões malignas, nós tratamos todo tipo de lesão. Afta, lesões autoimunes, lesões inflamatórias, lesões infecciosas. Então, assim, a gente faz o diagnóstico e o tratamento e acompanhamento do caso. Ah, perfeito. Um outro detalhe também, para quem não acompanhou no primeiro bloco, sobre a incidência do câncer bucal. O senhor tinha falado o homem mais suscetível, né? É mais suscetível. Então, falando de incidência, e eu quero deixar aqui a importância de mostrar que o Brasil é um país, um dos países com maior incidência de câncer bucal e de mortalidade pela doença. Então, nós estamos aqui falando de um país que tem a doença. Hoje, o país que mais tem, por hábitos e número de população e tudo mais, é a Índia. Tá? Mas o Brasil aí se coloca nessa questão. E o estado de São Paulo, o câncer bucal ele é o quarto mais frequente em homens. Tá? Então olha a relação que a gente tem. Então ele tem o câncer de pulmão, o câncer de próstata e o câncer de estômago, ali, intestino. Depois já é o câncer bucal. Então a gente tem que ter esse trabalho aí preventivo de conscientização muito forte. E nós falamos que se fosse para eleger um vilão, o tabaco seria um vilão. Só agora você imagina um vilão, o tabaco, junto com outro vilão, o álcool, que os dois vilões se conversam, né? Estão sempre na mesma balada, né? Para ser mais radical, né? Pensando no câncer de língua, por exemplo, ou de outras áreas intrabucais, esses são os vilões aí. Mas agora, falando do câncer de lábio, que também às vezes a gente esquece, né? Nossa, será que o cigarro teve o câncer de lábio? Não. Então a pessoa que tem o câncer de lábio, o câncer é causado pelo sol. Então hoje nós nos conscientizamos que devemos usar protetor de pele. Então por que não usar também protetor de lábio? Protetor, tá? Que você compra na farmácia com fator de proteção. Então as pessoas de pele mais clara, trabalhadores do sol, que tem alguns trabalhos que tem que ficar expostos ao sol o dia todo, tem que tomar muito cuidado, porque há uma incidência alta, ainda mais no país como o Brasil, um país clima tropical, do câncer de lábio ter uma casuística bem significativa. Então, por isso, usar aí o protetor de lábio. A gente sempre procura sinais que nos dão aí orientação para procurar aí um profissional de saúde. Quando se fala de câncer bucal, de lábios, por exemplo, uma lesão nos lábios, no caso, uma das características é rachar os lábios ou não chega a rachar os lábios? Existe uma lesão que chama queilite actínica, que é uma lesão inflamatória. Então o paciente ele vai ficando exposto cronicamente e ele desenvolve essa lesão. Essa é uma lesão cancerizável. Então é um dos objetivos da nossa campanha é evidenciar os pacientes com essa lesão de lábio. Essa lesão, o lábio fica um pouco esbranquiçado, ele fica mais edemaciado, mais grosso, ele perde aquele contorno. Então o lábio é para ser vermelho, vistoso, né? Tem aquela característica de lábio saudável. Se já fica um lábio rachado, como você falou, com algumas áreas esbranquiçadas, perca de contorno, esse paciente já tem uma inflamação. Como chama essa inflamação? Queilite actínica. E o paciente com queilite actínica já tem ali um percentual, uma chance maior de se desenvolver o câncer no lábio. A gente se preocupa mais, doutor Luiz Felipe, no inverno, né, de proteger os lábios, né? Sim, pela conta da rachadura. Isso. E esquece do verão, porque o sol, esquece do sol, de passar ali o protetor para evitar a radiação. Outro detalhe, além de protetor,
para os homens, também as mulheres, aquele chapéu de aba larga, protege também. Outro detalhe interessante aí vai a questão de visual. O bigode, Doni. Também? O bigode protege, Olha sim, só. a radiação ultravioleta. Então, o homem que deixa aquele bigode mais grosso, né, ele consegue assim evitar. E é muito interessante, porque no consultório, quando a gente começa a falar para o paciente essas estratégias de prevenção, ele segue a nossa orientação, dali 1 mês, 2 meses ele volta com um lábio extremamente saudável. Então é uma situação muito reversível. Aí então no caso da proteção, o senhor falou do chapéu, agora também do bigode para os homens, são pessoas de peles mais claras. Isso, a pessoa, nós, né, como somos uma pele mais tendendo para o escuro, temos a proteção da melanina. A melanina protege tanto o lábio quanto a pele contra o câncer de pele e o câncer de lábio. Tá? Agora o paciente de pele clara, ele tem ali uma tendência maior de desenvolver o câncer de lábio porque ele não tem essa proteção da melanina. Então é um foco muito grande esse paciente de pele clara. Muito bem, hoje a gente falou bastante sobre câncer bucal. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta para fechar o Falando de Vida, para destacar o evento da segunda-feira aqui de Jacareí, quem é que pode participar, aonde vai ser, como é que vai ser toda a ação dos alunos, também aí do professor, do Dr. Luiz Felipe das Chagas, em relação a esta ação de prevenção ao câncer bucal aqui na cidade de Jacareí, que pelas informações pode ser aí a primeira cidade, né, a ter aí um dia especial, um dia municipal de prevenção ao câncer bucal. Vamos ao intervalo e já voltamos com muito mais. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. A tradição é marca registrada do Cláudio Calhas. Instalação, montagem e manutenção de rufos, pingadeiras, calhas em geral para indústrias e residências. O Cláudio Calhas trabalha com alumínio e galvanizado. Fabricação própria com até 8 metros sem emendas. Aceita cartões Visa e Mastercard. Avenida Papa João Paulo II, 147, Parque do Sino, Jacareí. Ligue 39538727. Cláudio Calhas, 20 anos de tradição. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. A evangelização na medida certa. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida, hoje destacando a prevenção do câncer bucal, Dia Municipal em Prevenção ao Câncer Bucal aqui em Jacareí, no próximo dia 4. E nós estamos conversando com um especialista, né, do diagnóstico do câncer bucal, que é o professor Dr. Luiz Felipe das Chagas e Silva de Carvalho. Ele que é cirurgião dentista e é estomatologista, que é o especialista da odontologia, que tem como finalidade prevenir e diagnosticar e tratar as doenças que se manifestam na cavidade bucal e até no complexo maxilomandibular. Então, é o especialista desse assunto. Então, segunda-feira, a partir de que horas nós teremos já todos os alunos já prontos para atender aí as pessoas que estarão lá, doutor Luiz? Muito legal. Então, na segunda-feira, no dia 4 de novembro, estaremos todos prontos, os alunos, nós, professores,
para atender a população a partir das 9 horas. Então, das 9 às 16 horas, você pode passar lá. É um atendimento muito rápido, não perca tempo de ficar em casa, fique com vergonha ou com medo. É muito rápido e pode significar muito para a sua vida. Então, atendimento de 2 minutos, é somente olhar, ver se tem alguma lesão. Tá, então assim, Pátio dos Trilhos e Praça do Rosário, das 9 às 16 horas. Aproveito para agradecer também a Prefeitura por ter contribuído ali com o espaço, deixar nós realizarmos este atendimento, contribuindo também com algumas estruturas. Aproveito para agradecer também a PCD, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, que ajudou ali com o material para a gente fazer essa avaliação dos pacientes. Aqui eu destaco o nome da presidente, a doutora Lucila. Enfim, a população toda, a coordenação de saúde bucal, a doutora Daniela, que também vai contribuir depois com o segmento dos pacientes, e também, de novo, os vereadores Luiz Flávio, Rodrigo Salomão e doutora Márcia, que estão junto aí com essa causa. Quanto mais se fala, logicamente a gente vai ter mais pessoas pedindo tratamento, se incomodando mais com a situação. A gente percebe que um remédio para a saúde é a informação. Exatamente, então são várias camadas que nós consideramos de saúde pública, de prevenção. A primeira camada, prevenção primária, orientação, conscientização, o que não fazer para você não ter a doença. A partir do momento que você já faz, então, nossa, mas eu já sou fumante, então nós vamos fazer um diagnóstico precoce, tá? Tentar identificar lesões iniciais. Então é exatamente isso, quanto mais se fala, mais a população sabe que isso é um mal, evita e procura o profissional para fazer o tratamento diagnóstico rápido. Diagnóstico e tratamento rápido. Como a gente sabe que tem muitos adolescentes que já aderem ao tabaco muito cedo e também ao álcool muito cedo, quais as consequências em relação ao câncer bucal? Na adolescente, verdade, por exemplo, aí que já está fumando, que já está bebendo. Acaba sendo pior ainda, porque quanto antes você começa a fumar, você tem mais tempo fumando. Então o efeito cumulativo do cigarro é muito prejudicial. Então você fuma mais durante muito tempo, então assim, a casuística do câncer é acima de 40, 50 anos. Então as pessoas começaram a fumar com 20. Você começou a fumar com 10, isso diminui. Você já vai ser um paciente que é susceptível a ter câncer bucal com 30 anos de idade. Tá, então tem que tomar um pouco de cuidado e sempre hábitos nocivos evitar. Bacana, então. Eu só tenho que agradecer a tua presença aqui, viu, doutor Luiz Felipe das Chagas e Silva de Carvalho, né? Mandar um abraço para dona Odete, né? A vovó Dona Odete das Chagas e Silva, né? Será que ela tá ouvindo lá? Com certeza tá ouvindo. Eu avisei para ela tá ouvindo e mandar um abraço para minha avó também, que sempre apoia, gosta muito da Rádio Mensagem, gosta muito de você. Eu também, ela sempre fala. E também aproveitar para mandar um abraço para minha mãe, que foi aniversariante da semana, no dia 28. Qual o nome da mamãe? Helenira. Helenira. E também um abraço para hoje aniversário do meu tio Maurílio. Então também aproveitando aí, mandar tudo em outubro, tudo em outubro. Minha irmã foi dia 24 também. Aproveita, já ganha um abraço e assim, não tenho nem o que você me agradece, eu te agradeço mais ainda por abrir essa oportunidade. Eu tenho certeza que isso contribui para a população se oriente, se conscientize. Hoje, com uma causa concreta, a gente tem um dia de atendimento, que a gente tem batalhado há alguns anos de ter esse dia aí e fazer alguma coisa para a população mesmo, de modo gratuito. Então, Doni, muito obrigado aí. Tenho sempre aí um bom programa pela frente. Agradeço todos os ouvintes também. Eu que agradeço, e cada dia a gente vai reforçando a importância da Rádio Mensagem, também na sua filosofia, na sua proposta de evangelização e também na sua proposta de informação. Por que eu digo isso? Que há mais ou menos, acho que uns 5, 6 anos atrás, o Dr. Luiz Felipe conversou comigo falando aí dessa especialidade de estomatologia. A primeira pergunta que eu fiz para ele é: estômago, então? Não tem nada a ver com estômago. Aí ele explicou, se especializou na questão, e já na formação dele a preocupação de se criar um dia e ter programas específicos de falar do câncer bucal. Isso tem 4, 5 anos atrás. Aí a gente fez um programa ao vivo no SESC Senat, falando justamente sobre o aumento, a incidência, e eu me lembro que o Dr. Luiz Felipe também falou: olha, preciso ter mais informação, o poder público precisa enganjar também, e agora já tem dia 1º, dia 4 agora, esse dia especial aqui em Jacareí. Olha só. Não, então isso que é muito bacana, né? Então você vê que as coisas não acontecem da noite pro dia, para o dia a gente
conversou isso 5 anos atrás, hoje já sabe, já está quase um especialista aí em estomatologia, já sabe como falar. Isso que é importante, porque isso é um atalho para a população. Às vezes ela está com uma lesão na língua e não sabe quem procurar. E a gente falando aqui qual profissional que ela deve procurar, fica mais fácil também. Tá? Então é exatamente isso que é o nosso objetivo, sempre informar a população ali na questão de saúde, prevenção e diagnóstico precoce. Legal, então. Tá certo, fechamos o nosso Falando de Vida nesta sexta-feira, 1º de novembro. Atenção, homens, tem que procurar aí um urologista, né? Vamos fazer o exame de próstata, Novembro Azul, tem que cuidar da saúde e prevenção. Depois que começa a doer, aí o médico não faz milagre não, hein? Não tem jeito não. E nós estaremos de volta na segunda-feira com o nosso jornal às 7h30 da manhã. E vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira a todos. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na mensagem o programa Falando de Vida.